Temos aqui. Então, voltando aqui, para a gente fazer um arremate, pegar o gancho para o próximo. Então, o Comte, ele pensa de forma biológica, né, a questão geracional, e aponta que de uma geração para outra há uma mudança de mentalidade que garantiria a evolução do grupo e a adaptação do grupo, tá bom? Ainda que o Comte não tenha tido contato com o livro do Darwin, né? Ele morreu 2 anos antes do Darwin lançar o livro A Evolução das Espécies. A ideia de evolução ela não é estranha a essa sociedade, tá bom? Ela já é comum. E sendo Comte um admirador das ciências biológicas, certamente ele conhecia esse conceito, tá bom? Bom, o outro pensador que trouxe essa questão geracional para as ciências sociais foi o alemão Wilhelm Dilthey, tá bom? E eu também coloquei aqui a data de nascimento e de morte dele. Então, ele nasceu no século XIX, morreu no século XX, né? Então, ele já viu uma realidade, e sendo alemão também, ele viu uma realidade diferente da realidade do Comte, né? O Comte morreu em 1857 e ele perdeu basicamente toda a segunda metade do século XIX, que foi um período de desenvolvimento tecnológico muito, muito intenso também, né? Que houve uma expansão, digamos assim, da industrialização europeia, né? Que vai alcançar principalmente a Alemanha do Dilthey aqui, tá bom? E o Dilthey, ele é o que a gente chama em filosofia, em sociologia, ele é um historicista. E o que isso quer dizer em português? Um historicista, ele é um pensador que tem na história, no tempo histórico, a sua matriz de pensamento. Então, não há, de acordo com os historicistas, como a gente pensar em uma sociedade, seja ela qual for, sem levar em consideração a trajetória histórica dela. E aí a gente já vê a grande diferença dele se comparado ao Auguste Comte. O Comte era um organicista. Os organicistas, eles não levam em conta o fator tempo histórico e como esse tempo histórico pesa nas diferentes sociedades. Lembrando, Augusto Comte, ele tem a teoria dele, a lei dos 3 estágios, né? Os 3 estados, que é aquela evolução de que todos, segundo Comte, todos os grupos passariam do estágio teológico para o estágio metafísico, por último, o estágio científico / positivo. Então, o Comte olhava para uma sociedade e dizia, opa, se esse cara aqui está onde ele? Opa, está no teológico. Não, está no metafísico. Não, está no positivo. Então, ele não vê o peso da história porque ele entende que todos os grupos vão seguir o mesmo caminho, a mesma seta. Vão subir os 3 mesmos degraus. Só que hoje a lei dos 3 estágios já está mais do que derrubada. O Dilthey, na época dele, já estava mais do que derrubada. Essa lei dos 3 estágios. Não há uma trajetória histórica única para todos os grupos humanos. Tá bom? Se não há uma trajetória única para todos os grupos humanos, quando eu olho para esses mesmos grupos, eu tenho que levar, então, em consideração o fator tempo histórico. O desenvolvimento de cada grupo obedece a questões específicas de cada grupo. Então, não tem como dizer que a sociedade brasileira, ela, abre aspas, evolui do mesmo jeito que uma sociedade da Dinamarca. Não tem. São sociedades diferentes, com histórias diferentes, com sujeitos diferentes, que pensam diferente, e não dá para dizer que é a mesma coisa. Então, se não dá para dizer a mesma coisa desses sujeitos,
Então, eu não posso dizer que uma geração, se comparada à outra, a única diferença é biológica, tá bom? Não é uma diferença biológica, é uma diferença de tempo, de percepção de mundo. Dá oi, filha. Agora vai lá, que o papai tá gravando, tá bom? Desculpe, pessoal. Desculpa, meus filhos invadiram aqui a aula. Então, se eu estou analisando uma geração, eu preciso levar em consideração... Obrigado, Mayara. Rebeca, ela é sua xará, ela se chama Rebeca também. Né? E o meu pequenininho se chama Davi, é xará do Davi também. E aí... Opa, calma aí. Ai, meu Deus. Então, a gente tem que ver essas questões relacionadas à geração, ou seja, como é que se interpreta uma geração. Para o Dilthey, eu tenho que prestar atenção na questão histórica, nas temporalidades. E aí entra uma dica muito legal para a gente entender a nossa própria questão. Por exemplo, todo mundo aqui já deve ter ouvido a avó falar: ah, mas na minha época não tinha essa questão toda de tecnologia, de não sei o que. A gente mandava cartinha. Não mandava um zap para outro, para um colega que está lá, sei lá, morando no Rio Grande do Sul. E olha só, tinha todo um tempo, tinha todo um ritmo, tinha todo um esquema, inclusive mental, para sentar, escrever a cartinha, né? Certamente sua avó, com raríssimas exceções, não devia ter tanta folha assim para jogar fora. Então tinha que parar, sentar. Opa, o que eu vou escrever? Escrevia, colocava, ia lá no correio, esperava aquele tempo todo para chegar no Rio Grande do Sul. O amigo leria, né? Ficaria eufórico, caramba, chegou, e tem todo aquele tempo de espera, né? Aquela euforia, aquela coisa legal. E responde, e aí chega aqui, enfim. Tem todo esse desenrolar. E que a geração de vocês já não tem. Né? Você mandou o zap, passou um minuto, não respondeu, você já fica nervoso, a pessoa está me ignorando, até briga e tudo. Às vezes o sujeito só foi beber um copo d'água. Então, tem isso. Amigo do papai, você sabia que o papai é gorducho? Vai lá pro quarto, vai, filho. É muito fofo. Então, a gente vê que o tempo que se define uma geração é como esse conjunto de pessoas se enxergam. Então, tem uma coisa da autoimagem. Como esses grupos interpretam os mesmos fatos sociais, os mesmos fenômenos sociais. Olha que interessante. Por que a gente pode dizer que a sua avó é de uma geração diferente da sua? A questão biológica pesa? Sim, mas não é só isso. Não é só isso. O que para o Dilthey, a diferença é que você e a sua avó interpretam fenômenos históricos de forma diferenciada. E é isso que, de fato, para ele, seria importante para compor um pensamento de uma geração se comparada à outra. Então, é a interpretação dos mesmos fatos históricos, da mesma forma. E, é claro, a convivência entre as gerações é importante. Mas isso não garante mudança de mentalidade, né? Então, nesse sentido, ele aponta que, claro, é importante, né? Afinal de contas, é a geração mais velha que passa para a geração mais nova todos os conhecimentos do grupo, então essa convivência é indispensável, né?
Na verdade, essa convivência e essa transmissão é o que em sociologia nós chamamos de socialização, né? É quando os mais velhos vão educando, vão ensinando, os mais novos vão perpetuando as ideias do grupo. Então, para o Dilthey, resumindo, que é historicista, é importante a gente pensar quais são as experiências históricas que marcam cada geração, né? E é importante, ele é um homem que está vendo um conjunto de mudanças muito grandes, né? Reparem, tudo que a gente está falando aqui, do Dilthey principalmente, né, ajuda a gente a interpretar a sociedade moderna, né, as sociedades pós-industriais. Porque, afinal de contas, há uma questão geracional muito mais diferenciada do que, por exemplo, se você voltasse há 1000 anos para estudar aquele camponês lá no interior sei lá, da Alemanha. A vida tem uma frase do historiador Eric Hobsbawm que é muito importante, que ele dizia o seguinte: na Idade Média a pessoa nascia e morria na mesma cama. Isso quer dizer o quê? Que as mudanças sociais eram muito pequenas de uma geração para outra. Salvo eventos muito específicos, a vida de um camponês em tempos de paz, o avô, o pai, o filho, a vida desses sujeitos não era assim tão diferente, não. Na verdade, muito parecida. Tá bom? Bom, e para a gente concluir aqui, eu vou falar do Karl Mannheim, tá bom? Ele é tido por muitos sociólogos como o pensador que melhor estudou essa questão das gerações, tá bom? Repare, ele já é um homem, sobretudo, do século XX, né? Ele nasceu em 1885, mas ele já morreu com o século XX avançado, já em 1971. Tá bom? Então ele viu toda aquela questão da Primeira Guerra Mundial, da crise de 29, da ascensão do nazifascismo, né? Ele era húngaro, teve que fugir, fugiu para a Inglaterra, né? E viu uma parte da Guerra Fria, né? Então ele é de um mundo de desenvolvimento tecnológico muito grande. Então, quando ele nasce em 1885, por exemplo, o cinema está engatinhando. Em 1969, o homem já tinha ido à Lua. Ele foi à Lua mesmo, tá bom? Não é invenção de estúdio, não. Então, repare. Do cinema, né? Aquele cinema de projeção simplesinho, para a filmagem do homem na Lua. Então, o cara viu muita coisa. Ele viu muitos acontecimentos históricos importantes. Então, para ele, Mannheim, também a história tem um peso maior do que a questão biológica, né? Mais uma vez, destacando aqui, não é ignorar a questão biológica, não se ignora a questão biológica, não é esse o ponto. A questão biológica, ela é importante, só que ela não é definidora. O fato de eu ter nascido em 1980 e o carinha lá no Sudão ter nascido em 1980 não quer dizer nada. Assim, né? Ela é uma questão importante, no entanto, as questões históricas que que marcaram esse sujeito são diferentes. Então, o Karl Mannheim, ele vai dizer que para a gente entender uma geração, a gente tem que articular 3 conceitos, né? Daí ele ser um pouco mais complexo. Primeiro, o que ele define é a situação de geração. E aí eu vou ler aqui porque essas definições não tem no livro de vocês, tá bom? Então, esse PDF, esse PowerPoint, ele tá no grupo do Classroom de vocês, tá bom? Peguem e leiam, tá? Que essas definições não tem no livro de vocês. Então, define-se a situação de uma geração não só
pelo estoque de experiências em comuns acumuladas por um grupo, mas pela potencialidade de poder vir a adquiri-las. O que é isso em português? Situação de geração. Bom, eu nasci no Rio de Janeiro em 1980. Ótimo. Beleza, está lá marcado, cronológico. Agora, o sujeito que nasceu em Tefé, no interior do Amazonas, no mesmo dia, em 1980, ele, a princípio, poderia ter as mesmas experiências históricas de nascer no Brasil, um Brasil que está acabando com a ditadura, está entrando num período democrático, está vendo o acesso a produtos de massa, televisão, né? A telefonia privada a partir da década de 1990, com a melhoria das telecomunicações, né? A internet a partir de 95, uma educação já diferenciada se comparada à educação do período militar, né? Já vimos o fim da Guerra Fria, nós vemos o mundo globalizado se tornando mais evidente. Então, essas são experiências em comum. Assim, isso eu vivi e também viveu. Mas a questão é o seguinte, será que outras pessoas, qual é a potencialidade dele adquirir essas mesmas experiências? Essa é a questão mais importante da gente pensar em uma situação de geração. Digamos que esse cara de Tefé, no exemplo que eu dei, tenha vivido essas experiências históricas com a mesma intensidade que eu. Beleza. Mas cá entre nós é muito provável que ele não tenha vivido. É muito provável que a vida no interior do Amazonas, na cidade de Tefé, tenha sido muito diferente da minha, que nasci em uma cidade grande. Que é a realidade. Pensa no transporte, só para vocês terem uma ideia, hoje em Tefé você tem que chegar lá de barco, tá bom? Hoje, 2020. Tem aeroporto? Tem. Está mais ligado acho que é um voo por semana, né? Tem uma base militar lá, a cidade deve ter, sei lá, tipo uns 30 mil habitantes, coisa do tipo. É uma cidade pequena, né? Se comparada às nossas cidades de hoje, né? Então, potencialmente, esse sujeito não viveu as mesmas experiências históricas do que eu e não as tem acumulada do mesmo jeito que eu. Então, para ele, por exemplo, a questão tecnológica não seja, mas uma mudança tecnológica para ele seja relevante. Talvez ele vivencie de uma forma diferente da minha. Então, repare, situação de geração. Nascemos na mesma época, potencialmente tivemos acesso às mesmas experiências históricas, mas aí, na prática, a gente tem que ver se tivemos ou não acesso às mesmas experiências históricas. Tá bom? A geração enquanto realidade, ela tem características mais determinantes do que a situação de geração. Por quê? Ela pressupõe um vínculo concreto. Algo que vai além da simples presença circunscrita em uma determinada unidade temporal e histórico-social. Ela é a participação de uma unidade histórico-social. Então, por exemplo, a geração de alunos, na época, mais ou menos na mesma idade de vocês, que viveram a questão do Covid. Né? Vamos brincar aqui de adivinhar o futuro, a geração Covid. A geração internet, que é a minha geração. Nós ainda somos imigrantes digitais. A geração de vocês é nativa digital. Vocês já nasceram no mundo com internet, que é a realidade da internet. E vocês têm acesso à internet, mais ou menos o mesmo acesso à internet. Então, a realidade de vocês, a geração enquanto realidade,
ela é mais concreta, porque vocês estão experienciando, né, vivendo a mesma experiência histórico-social. Vamos dar exemplo da geração Covid aqui, vamos brincar um pouquinho de adivinhar o futuro, tá bom? E, por último, a chamada unidade de geração, que é a conexão geracional, que pode levar, não necessariamente leva, à formação de um grupo concreto. Porém, ela pode ser mera conexão, ou seja, casualmente os indivíduos pertencem a ela, mas não se percebem ao mesmo grupo concreto. Por exemplo, aquela situação primeira que eu dei. Eu e o carinha lá, que nasceu no interior do Amazonas, nós temos a mesma unidade de geração, mas nós nascemos em 1980. Mas nós não necessariamente fazemos parte da mesma geração, do ponto de vista da experiência histórica, do desenvolvimento das percepções e assim por diante. Tá bom? Com isso, terminamos a nossa aula de hoje, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, quem não tem o módulo 3, capítulo 9, entre em contato comigo no privado. Só entre em contato se você não tiver. Se você tiver, tá tranquilo. Beleza? Um abraço para vocês. Se cuidem. Fiquem em casa, quem puder, tá bom? Quem não puder, saia com os devidos cuidados. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.